Nestes últimos dias nós temos sido inquiridos a respeito desses acontecimentos no Oriente Médio e tem perguntado o que é, aonde isso vai parar, ou quais são as evidências de que, de fato, nós estamos chegando naqueles dias de que Jesus falou. Então nós vamos fazer aqui um paralelo entre o que os jornais dizem, o que acontece em nível de geopolítica internacional e o que foi previsto pela palavra de Deus. Por que a Bíblia é confiável? Num próximo vídeo, aqui o tempo não nos permite, nós vamos sintetizar a confiabilidade da Bíblia, que é um livro singular, é o único que se propõe a antever fatos com milhares de anos ou centenas de anos e com precisão milimétrica, e essas profecias têm acontecido. Então, nós vamos estudar os acontecimentos geopolíticos da atualidade com as profecias bíblicas. Então, o que nós temos visto? A história toda dessa atualidade, desses acontecimentos, especialmente no Oriente Médio, porque lá vai ser o centro do grande conflito de que a Bíblia fala e que geopoliticamente os militares, os políticos estão prevendo que alguma coisa, uma insegurança enorme naquela área está acontecendo. Por quê? Com a criação do Estado de Israel, fim da Segunda Guerra Mundial, a criação do Estado de Israel, e começa então uma luta muito grande dos árabes contra os judeus e vice-versa. Como é que Israel foi criado? Então vamos ver do ponto de vista da política internacional. É de conhecimento de todos que a nação de Israel deixou de existir no ano 70, quando o general Tito invadiu invadiu Jerusalém, e os judeus foram dispersos pelo mundo. Houve uma segunda dispersão no ano 135 com Adriano, e os judeus, uma segunda dispersão, e os judeus vagaram pelo mundo durante quase 2000 anos, culminando com o Holocausto. Houve o período da Inquisição, e no Holocausto 6 milhões de judeus foram sacrificados. O mundo, com complexo de culpa, ou não, especialmente complexo de culpa, achamos, a recém-criada Organização das Nações Unidas criou o Estado de Israel em 14 de maio de 1948. A partilha da terra entre judeus e palestinos havia sido feita em 29 de novembro de 1947. A única resolução da ONU, desde 48 até agora, a única resolução favorável a Israel foi a criação. Aliás, por coincidência, estava presidindo a Assembleia um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Bom, foi criado o Estado de Israel e a coisa está pegando fogo hoje ali. Os árabes querem expulsar Israel. Israel, em 5 guerras, Israel conseguiu se defender, não foi jogado ao mar. Os árabes, os palestinos, e tem apoio político do mundo todo, querem forçar a criação do Estado palestino. Do ponto de vista humano, é até lógico. Mas do ponto de vista profético, nós estamos vendo que não há lugar ali para dois povos, porque praticamente a Jordânia, 70% da população da Jordânia é constituída de palestinos. Mas o mundo não aceita e está um impasse. Israel foi criado, isso geopoliticamente e biblicamente. Isaías, no capítulo 66, no versículo 8, profetiza. Isaías, um profeta de 700 anos antes de Cristo. Ele profetiza que esta nação de Israel seria criada em um só dia. 14 de maio de 48, cumpre Isaías 66, versículo 8, que diz: poderia uma nação nascer em um só dia? Pois Sião esteve de parto, deu à luz os seus filhos. Isaías 66, 8. Com a criação do Estado de Israel, nessa partilha de 47 e na criação de 48, Jerusalém não estava sob domínio israelense.
Isso só veio acontecer no ano de 1967, na Guerra dos 6 Dias. Israel tomou, bem, o Nasser estava querendo destruir Israel, Israel conquistou o Sinai, as colinas de Golã ao sul, no Egito, as colinas de Golã ao norte e a Cisjordânia a leste. E Jerusalém não está, então conquista Jerusalém, mas entrega, né? Por pressão mundial, Israel não se assenhorou do monte do templo ou da esplanada das mesquitas. Deixou por conta da Jordânia, do rei Hussein da Jordânia, que depois entregou para o Fatah, do Yasser Arafat. Bom, ali nós temos um conflito, vamos resumir, ali o conflito permanece até hoje. O mundo árabe todo está contra Israel. O mundo árabe quer... Nós temos com os palestinos, nós temos duas facções importantes. Você tem a Fatah, do Mahmoud Abbas, que substituiu Yasser Arafat, e você tem o Haniyeh, do Hamas, que está em Gaza. O mundo pressionou Israel. Sharon começou a devolveu Gaza para a Fatah. O que aconteceu? 6 meses depois, o Hamas expulsou o Fatah. Aí passou a jogar foguete em cima de Ashkelon, de Ashdod e por aí, aquelas nações, aquelas cidades de israelenses. Agora o mundo está pressionando que Israel ceda a Cisjordânia. E o atual governo está em dúvida muito grande, não quer ceder mesmo porque também acha que historicamente eles têm direito a essa terra. E o impasse está criado. Nós estamos nesses dias assistindo, houve uma trégua nesse conflito, novo conflito de Israel, com os palestinos que jogaram míssil até em Tel Aviv. Mas um sistema de defesa de Israel conseguiu eliminar alguns desses foguetes, nem todos caíram. Mas vamos então pegar essa geopolítica. Israel foi criado pelas Nações Unidas, foi a única resolução. Isaías 66 profetiza. A cidade de Jerusalém continua sob domínio dos palestinos, o monte do templo. Israel considerou Jerusalém como capital da nação, mas o mundo não reconhece. O mundo só reconhece a capital de Israel sendo Tel Aviv. Essas duas facções, o Hamas e o Fatah é mais suave, ele é mais soft, diz reconhecer Israel, mas na constituição dele, ele não reconhece Israel. Nos mapas árabes, a nação de Israel não aparece. O Hamas, por sua vez, aberta e ostensivamente, ele fala da destruição dos judeus. Então, tanto um grupo como outro, um mais de forma mais suave e outro mais de forma mais ferrenha, mais abrupta, eles estão a fim de expulsar. Uma vez criado o Estado de Israel, eles vão querer jogar Israel ao mar. E nós estamos vendo esses acontecimentos, tem um componente hoje muito forte que se chama Irã. O Irã é dominado pelos xiitas. Essa divisão do islamismo entre sunitas e xiitas, há uma terceira alauíta que não tem muita importância, embora o presidente Bashar al-Assad da Síria seja dela, mas os dois grandes grupos são sunitas e xiitas que se odeiam. Agora o Irã está armando o Hezbollah que está no sul do Líbano, portanto ao norte de Israel. E também armando o Hamas que está ao sul de Israel. Então Israel está fechado. Do ponto de vista da geopolítica mundial hoje, Israel está encurralado. Veja esse arco, desde o Egito até o Líbano. Um arco de nações árabes sitiando Israel.
E Israel se sentindo encurralado, e mesmo o mundo. Israel só tem praticamente o apoio dos Estados Unidos hoje. E se Israel quiser se defender, tanto é que Israel cercou Gaza, botou as tropas lá, e o americano falou, não entre que é pior. Quer dizer, então Israel tem que ficar aguentando, suportando os ataques com mísseis, foguetes Qassam, rudimentares que caem nas... Mas agora já há alguns mísseis de maior distância, um deles atingiu Tel Aviv. E Israel, esse é o ponto de vista geopolítico, e vamos ver o ponto de vista profético. Então nós vamos ficar muito em cima de Zacarias, um profeta. Quem é esse Zacarias? Profeta bíblico que viveu por volta de 500, 520 anos antes de Cristo. E o que não só Zacarias, Isaías fala de que Jerusalém, então Isaías fala de Jerusalém sendo atacada por todas as nações. Isso ainda não aconteceu no passado. Especialmente Zacarias, no capítulo 12, que é o que nós vamos pegar. Essa profecia de Zacarias capítulo 12, ela é muitíssimo importante porque ela alcança os nossos dias. Zacarias 12 não aconteceu no passado. No passado, Jerusalém foi invadida por várias nações, mas sempre era uma nação. Ou era a Assíria, depois a Babilônia, depois os Seleucidas da Síria, depois os Ptolomeus do Egito, depois Roma, depois os Mamelucos, os Omíadas, vários dominaram Jerusalém, os cruzados invadiram, depois foram expulsos pelos árabes. Então aquilo ali é uma briga constante. Mas sempre uma nação, sempre um povo invadia Jerusalém. Todos não, todas as nações não, essa profecia não aconteceu no passado. Então o que diz Zacarias? Zacarias diz assim no capítulo 12: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear, de embriagar, para todos os povos em redor. Líbano, Síria, Jordânia, mais para lá, para leste, o Iraque, você tem a Arábia Saudita e você tem o Egito. São nações árabes que não aceitam Israel como nação, que acham que Israel é um estranho no ninho e que precisa sair de lá porque essas terras um dia foram muçulmanas e idólatra ou estrangeiro não pode estar nela. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, Jerusalém, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei, nesse dia que está por chegar, que nós estamos achando, pela geopolítica do mundo, que nós vamos voltar a falar, né? Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos. Presta atenção, ele não falou uma nação específica. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Nós estamos vendo um cumprimento magistral dessa profecia, majestoso dessa profecia de Zacarias. Todas as nações ficando contra Israel. Então, vamos retroceder, vamos falar um pouco sobre o que o Irã tem falado sobre Israel. Então, geopolítica. Ahmadinejad, presidente que está no segundo mandato lá no Irã, ele foi reeleito em 2005.
presidente do Irã. Khamenei substitui o Khomeini, o Ayatollah Khomeini. Mas o presidente é o Ahmadinejad, Mahmoud Ahmadinejad. Ele foi eleito em 2005. Em 2007, geopolítica, na ONU. Então ele fala assim, Ahmadinejad, o Estado diz, em essa notícia de 4 de julho de 2007. Ahmadinejad diz, fim de Israel se aproxima. Dentre as coisas que ele fala em eliminar Israel do meio das nações. E nós temos aqui um salmo profético. O Salmo 83 é um salmo profético. Já no passado, é verdade, várias nações tentaram eliminar Israel. E aqui você tem, ó Deus, Salmo 83, ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus, os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, olha a profecia, vinde, risquemo-los de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Hitler também falou isso, a solução final. Então Ahmadinejad essa é a posição geopolítica hoje. E o Irã está prestes a ter bomba atômica, porque o programa nuclear dele, embora ele diga que é pacífico, o programa nuclear iraniano está em busca de arma atômica. Depois de saber o que Israel fez com o reator em 81, o reator de no Iraque em 81. Então o Irã, nesse programa nuclear, tem colocado subterraneamente embaixo de uma montanha na cidade de Qom, cidade sagrada de Qom, recentemente descobriram em Fordo grandes instalações nucleares embaixo da montanha para dificultar um possível bombardeio de Israel. Agora o Irã está com um programa de desenvolvimento de mísseis de longo, de médio e de curto alcance. O Irã está desenvolvendo e já tem esses mísseis com capacidade para atingir até distância de 2.000, 2.500 quilômetros. E diz não ter finalidade militar, mas está enriquecendo urânio não só a 4%, para gerar energia elétrica, 20% para gerar radioisótopos para a medicina, que eles já chegaram nisso, e a quantidade de centrífugas já colocadas em funcionamento já está produzindo uma quantidade enorme que o mundo já está achando que até o fim deste ano, nós estamos em 2012, até o fim deste ano, ele já tem até acumulado quantidade de urânio suficiente para fazer a bomba atômica. O Ahmadinejad, quando ele foi eleito presidente, ele se autodenominou como um precursor do 12º imã, que é o que eles estão aguardando, uma espécie de Messias. O mandato dele termina em 2014. 2013 é um ano, nós não estamos profetizando ano, dias, nem hora. Eu estou falando do ponto de vista puramente geopolítico, que eu tenho lido nos jornais. O que eu tenho lido nos jornais é que o Irã quer destruir Israel. Israel é um estranho no ninho, porque o Irã tem uma componente religiosa muito forte. O Irã os xiitas do Irã creem que o 12º profeta está por vir e ele vai socorrer os iranianos num Armagedon ali no Oriente Médio. Ele vai ser socorrido. Então existe essa componente. Henry Kissinger, essa semana, falou isso, que o mundo precisa estar atento, que o que ele está querendo dizer é, a Coreia do Norte, o Irã não é uma Coreia do Norte.
A Coreia do Norte tem bombas atômicas, desenvolveu, matando milhões de fomes do seu povo, mas é uma potência nuclear hoje. Mas a tática da Coreia do Norte é de dissuasão, porque as forças americanas estão na Coreia do Sul. A Coreia do Sul está super desenvolvida, mas a Coreia do Norte fala, olha, não mexam comigo que eu tenho armas atômicas. E chantagem, eu preciso de alimentos. E a Coreia do Sul cede alimentos para a Coreia do Norte. Agora o Irã não. O caso do Irã é diferente, porque o Irã tem uma componente religiosa. A componente religiosa do Irã é por isso que, assim que ele tiver a arma atômica, não tenha dúvida, crendo que ele vai ser socorrido pelo 12º imã, que está por chegar, ele poderá iniciar um ataque atômico contra Israel. Bom, isso é o Armagedon mesmo. Um ataque atômico contra Israel, que é uma potência nuclear hoje, isso é um ataque atômico. Para corroborar, para confirmar isso que eu estou falando, ouça o que o Khamenei falou. A publicação de tem um relatório que fala aqui que Ali Reza Forgani, um especialista em estratégia e firme defensor do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, publicou um plano militar detalhado para destruir Israel. Segundo ele, isso pode ser feito em menos de 9 minutos com os mísseis iranianos impossíveis de serem interceptados. Então aqui chegamos no que o Khamenei fala. A publicação do relatório coincidiu com o discurso de Khamenei chamando Israel de, aspas, um tumor canceroso, aspas. De novo, aspas, material corruptor, aspas, que o islamismo está religiosa e legalmente obrigado a aniquilar. O que o Khamenei está dizendo? O profeta não virá, Israel precisa não virá sem que antes os judeus sejam mortos. E legalmente, porque na lei muçulmana, na Sharia, diz que em terra muçulmana não pode outra nação estar habitando. Então, religiosa e legalmente, os muçulmanos têm obrigação moral de destruir Israel. Muito bom. Lá por volta de 1997, uma autoridade do Pentágono disse para um líder estudioso de escatologia, ele falou, para nós aqui do Pentágono, isso lá por volta de 97, para nós aqui do Pentágono, a nossa pergunta não é se vai haver uma guerra atômica no Oriente Médio. A nossa pergunta é quando? Bom, estamos em 2012 e nós estamos ouvindo o Irã com capacidade de transporte de ogivas atômicas, já com seu programa de mísseis praticamente desenvolvido e prestes a ter urânio em quantidade suficiente para armar uma ogiva. Para quê? Ah, mas o Irã está dizendo que não vai, e que o programa dele não é um programa militar. Muito bem, só que existe uma base doutrinária para as autoridades religiosas muçulmanas mentirem. Esse princípio se chama o Tratado de Hudaybiyah. O que é o Tratado de Hudaybiyah? No ano 628, Maomé, há 6 anos ele tinha formado o seu exército. Começou uma reforma religiosa transformando a Arábia, que era politeísta, numa nação monoteísta. O judeu era monoteísta, os cristãos monoteístas, e ele começou uma reforma no ano 622. Seu exército ainda era pequeno, número de adeptos não tão grande, e ele
invade a sua terra natal, cidade de Meca. E na cidade, como o exército dele não conseguiu conquistar Meca, ele fez um tratado na cidade, na região, lá no local chamado Hudaibia. Ele fez o tratado, uma trégua de 10 anos. Só que 2 anos depois, enquanto os Quraish, ele era da tribo dos Quraishitas, enquanto os seus patrícios Quraishitas se acomodaram com o acordo, com a trégua que tinham feito com Maomé, então, teoricamente, o tratado deveria ir até 638. No ano 628 fez o tratado. 2 anos depois, nas caladas da noite, ou às caladas da noite, Maomé invadiu e aniquilou com aqueles que não aderiram, que não se submeteram à sua pregação. Daí o nome Islã. Islã quer dizer submissão. E nós temos o Irã hoje falando em destruir Israel. Mas nós temos mais profetas que falam. Então hoje nós temos... Vamos lá para a ONU. O Irã está cedendo armas para a Síria, que está com uma guerra civil. A Agência Internacional de Energia Atômica não consegue acesso íntimo nas instalações secretas do Irã. No Conselho da ONU, os Estados Unidos, França e Inglaterra tentam bloquear o programa nuclear iraniano, mas tem o apoio da Rússia. A Rússia tem poder de veto, bem como a China tem poder de veto. O que nós estamos vendo? Não há acordo no Conselho da ONU. Nos permanentes, são 5. Não há acordo. E o Irã, isso que nós estamos vendo é geopolítica. Vamos para a profecia? Se nós formos para Ezequiel 38, a profecia que vem confirmar esse desenrolar geopolítico está no profeta Ezequiel 600 anos antes de Cristo, nos capítulos 38 e 39. Essas profecias de Ezequiel também não se cumpriram no passado. São profecias para estes acontecimentos que nós estamos assistindo lá no Oriente Médio. Veja que não por coincidência, quem são os aliados da Rússia? Por que Rússia? Porque é Gog. Os chefes de clã, Gog, Mesec, Tubal, são cabeças de clãs descendentes de Jafé que foram habitar a região do Mar Negro, próximo da Rússia. Então, Gog, você tem o nome russo Gorky, Mesec é Moscou e Tubal é Tobolsk. Então, a Rússia faz parte de um segundo grupo. Hoje o mundo está dividido em 3 grandes blocos. O mundo ocidental, o antigo Império Romano, hoje liderado pelos Estados Unidos, que saíram da Inglaterra, os 10 dedinhos da estátua de Daniel 2, ou os 10 chifres. Você tem esse outro bloco que vem do extremo norte. Depois você olha no mapa mundi, Moscou está no mesmo paralelo, na mesma latitude do que Jerusalém. O extremo norte, Moscou, Gog vai atacar Israel, da terra de Magog. E olha os aliados de Gog, ou da Rússia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 38, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, olha o nome, Róssia, da terra de Mesec,
Moscou. E Tobolsk. Profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, Ogog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo. É Deus que vai atrair e está atraindo a Rússia para esse palco que é o Oriente Médio, porque a Rússia, muitos pogroms, programas de eliminação, de perseguição dos judeus e de outros cristãos no período comunista. Então, far-te-ei que volvas, né? Porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Veja os aliados. Persas, o Irã, etíopes, África muçulmana negra, Pute, África muçulmana árabe, persas, etíopes e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer, Azerbaijão, Cazaquistão, né? Togarma, Turquimênia, até a Turquia deverá entrar nessa, embora hoje sendo da OTAN ainda, hoje ela já está se voltando contra Israel. Esses são os aliados. O que Deus vai fazer? Depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos, dos tempos. Virás à terra que se recuperou da espada que foi criada em 48. Ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados, este povo foi tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. A nação de Israel foi criada, ela voltou ao contexto das nações, porque por causa de uma determinação celestial. É cumprimento profético, só que essa nação ainda não tem o Messias, Jesus, como seu Messias. Aqui em Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Se você ler esse capítulo e olhar as fotos do que Hitler fez nos campos de concentração, aquele vale de ossos, você vai ver como esse profeta é também tremendamente preciso. E ele fala, 37, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, Deus, né? Me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Essa é a situação de Israel hoje. Israel voltou, mas espiritualmente está morto, porque ainda não aceita, a nação como nação, Israel não aceita Jesus como o Messias, o que vai acontecer na batalha do Armagedon, como nós vamos ver. Em que situação nós estamos hoje, do ponto de vista geopolítico? Do ponto de vista geopolítico, Israel está encurralado, as nações vão contra Israel, mas nós estamos projetando para os próximos dias, pelo que nós temos lido nos jornais,
Israel não dispõe de muito tempo para tentar retardar o plano atômico do Irã. Até o fim deste ano de 2012, o Irã já terá capacidade, já terá quantidade suficiente de urânio para produzir bomba atômica. Meio de transporte já tem. Segundo eu li no artigo do Dr. Henry Kissinger, Netanyahu estipulou o mês de abril do ano que vem para que as nações convençam o Irã de parar com o programa nuclear dele. O Irã está prestes a ter bomba atômica e crê que vai ser socorrido na Batalha do Armagedon. Pelas profecias, nós não podemos dar ano, mês, dia e hora. Quem se aventura a dar dia sempre erra. Porque Jesus disse a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, ele como homem não sabia. Por que eu não sei? Depois do ressurreto ele não quis responder a pergunta quando que ele voltaria. Então o que nós estamos assistindo agora, nesse momento? Geopoliticamente o mundo está encurralando Israel. O Irã está em busca da arma atômica. Israel está dizendo ao mundo, eles são um perigo. E o mundo está à semelhança do período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam tratando a chancelaria da Alemanha nazista com luvas de pelica. Chamberlain na Inglaterra não me lembro do francês, eles cederam, Hitler, ele tinha tomado cidadezinhas da Tchecoslováquia, a Inglaterra e a França ficaram quietos, Estados Unidos ficaram quietos, aí ele tomou, não é, essa cidade da Tchecoslováquia, dali a pouquinho, em 1939, ele invadiu. O mundo está com o Irã fazendo a mesma coisa. Ele está falando em destruir Israel. A solução final, destruir esse povo que invadiu, segundo o conceito deles, Israel ele está tomando as terras dos árabes. E se Israel, juntamente com o americano, se eu for sozinho, pior ainda para Israel. Aí nós estamos mais perto do Armagedon do que nós imaginamos. Mas parece que não, parece que ainda, e nós estamos vendo que a economia europeia e a economia americana, a economia do mundo está de joelhos e vai cair de quatro se o Irã for bombardeado com a tentativa de retardar seu programa nuclear. O que vai acontecer? Vai acontecer que o Irã, quer queira, quer não, e o Irã vai fechar o Estreito de Hormuz. Olha no mapa. O Estreito de Hormuz tem 14 quilômetros, é estreito mesmo. São 14 quilômetros. O Irã vai encher de mina submarina. Não vai passar petroleiro lá. 40% do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Para ir para a China, para ir para a Europa. Que agora está havendo um bloqueio na tentativa de retardar, forçar o Irã a desencorajar a estimulação de enriquecimento para fazer bomba. Se o Irã fechar o Estreito de Hormuz o ano que vem, hoje o petróleo, o Brent está por volta, barril de petróleo está por volta de 112, o outro está por volta de 100. O preço do petróleo vai para 300 dólares o barril. A economia do mundo que hoje está de joelhos vai cair de 4. Estará então, nós estamos vendo um quadro, nesse quadro geopolítico que está parecendo que vai acontecer, nós estamos vendo um quadro profético que está dizendo, Apocalipse 17:13, que diz
que tem estes, as 10 nações. Veja a Europa que está nessa crise. E os Estados Unidos, idem. Essa crise econômica. Tem estes um só pensamento de entregar a ela, a besta fera, ao anticristo, a autoridade e o domínio. Agora é profecia. É o pequeno chifre que sai dos 10. Lá de Daniel. Se você ler Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor, e Daniel 7, as visões que Daniel teve dos animais, que é o mesmo relato, você vai ver que nos 10 chifres nasce um pequeno que é o sistema anticristão que vai ser estabelecido no mundo em decorrência de uma crise socioeconômica, financeira, político, militar e religiosa, para ser estabelecida uma só religião mundial, porque as religiões, eles mesmos vão estabelecer isso. Em nome de Deus, quanta gente tem morrido. A economia de joelhos, o petróleo a $300 o barril, e a África Negra passando fome, Guatemala, América Central, idem. Por quê? Porque do petróleo você tira remédio, você tira fertilizante agrícola, você tira adubo, você tira defensivos agrícolas, e vai por aí, e plástico e tudo mais. A economia do mundo não suportará, será estabelecido um caos. A geopolítica aponta que eles falam que as consequências de um ataque ao Irã, as consequências são imprevisíveis. A geopolítica. A Bíblia fala que vai haver uma situação de tal desespero no mundo que vai culminar com o levantamento de um governo anticristão. É o que nós estamos assistindo. Então as pessoas têm nos perguntado em que altura dos acontecimentos nós estamos. Nós não podemos dar ano, dia e hora, mês, mas os tempos nós podemos saber são chegados. Então nós não podemos dar data, ano, mês, dia e hora, mas os tempos nós podemos saber. Nós tiramos isso aqui de Lucas, do capítulo 12, no versículo 54, Jesus falando sobre os sinais dos tempos. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Aí Jesus fala: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. O que Jesus estava querendo dizer? Eles não estavam conseguindo discernir que o Messias estava no meio deles. Então Jesus está dando a entender que quando nós vemos os sinais, nós podemos nos exultar, como ele fala em Lucas capítulo 21. Em Lucas capítulo 21, Jesus fala sobre haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, entenda-se, tsunamis. Haverá homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes, Ezequiel 38, Zacarias 14, que nós vamos voltar daqui a pouco, pois os poderes do céu serão abalados, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, Jesus fala, ora, ao começarem estas coisas a suceder, estes acontecimentos, que nós não sabemos especificamente o ano, o dia, o mês e a hora, mas o quadro está nos levando a isso. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, exultai, é a igreja que aguarda e que ama a vinda, ela se exulta, ela se alegra porque o noivo está próximo. Aleluia! Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, Jesus está dando sinais, Jesus está nos permitindo dizer, agora, quando alguém se arvora, dá ano, dia, mês e hora, se machuca, erra fragorosamente, aliás, dá
munição para aqueles que são contrários à Bíblia, ao quadro profético. Já profetizaram tanto o fim do mundo e não vem. Mas é exatamente isso que o apóstolo Pedro fala. O apóstolo Pedro fala que os homens não creriam mais. E nós temos no meio evangélico teólogos que saíram do nosso meio, já não creem mais na volta do Senhor, não creem mais na criação especial do homem, acham que o homem evoluiu. Portanto, não há necessidade de cruz, não há queda, não há necessidade de cruz, e também a vinda, não. A vinda, ora, a vinda é um horizonte utópico, diz ele na sua sabedoria. Aí ele conclui, e utopia que não se realiza, não é utopia. Ou seja, a vinda não vai acontecer. Mas nós estamos vendo esses acontecimentos no mundo. Nós estamos vendo esses acontecimentos pelos jornais, pela geopolítica, pelo desenrolar dos acontecimentos, pelo equilíbrio de poder. Nós estamos vendo que estamos na convergência para este grande evento que vai abalar céus e terras no Oriente Médio. Eu falei de 3 grandes grupos. Eu não falei de um terceiro. Eu falei de as tropas do anticristo, a Europa Ocidental e os Estados Unidos, que já estão lá no palco. Os aliados russos que vão vir contra Israel. Irã é o aliado russo. A África negra muçulmana, a África branca muçulmana, Etiópia, Put e Cazaquistão, Togarma, Azerbaijão, aquelas nações contra Israel. E o terceiro grupo, Apocalipse capítulo 9 e Apocalipse capítulo 16. Então esse terceiro bloco de que nós falamos, os dois já mencionamos, esse terceiro bloco que está além do Eufrates, está no capítulo 9 e no capítulo 16 de Apocalipse. Então vamos dar uma lidinha rapidamente. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, 200 milhões de homens. Eu ouvi o seu número. Olha a ênfase, eu ouvi o seu número. Você fala, mas não é possível. Não? Só há 2 nações além do Eufrates que têm um estoque populacional suficiente para enviar 200 milhões de milicianos por terra, porque por mar e por avião e por navio, por trem não dá. A China e a Índia. Mas pelo que nós estamos vendo, essa nação, que os reis do leste, isso está no capítulo 16, que se trata da mesma coisa, que diz assim: o sexto flagelo. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. China, Coreia do Norte e outros países asiáticos, por terra, em direção ao Vale do Armagedon. O que é o Vale do Armagedon? Por que se chama Vale do Armagedon? Muita gente fala de Armagedon, mas não sabe por quê. Esse Vale do Armagedon é o Vale de Jezreel, em Israel, é a planície de Jezreel, a planície
do Armagedon, do monte Magido, ou Megido, ou Magidon. Monte em hebraico é Har Magidon. No pé desse monte você tem uma planície de muitos quilômetros quadrados, e é uma planície para onde vão convergir os exércitos de toda a terra, e ali o Senhor, vão invadir Jerusalém, e ali o Senhor julgará estas nações. Eu falei que eu voltaria para Zacarias capítulo 14. Esse Zacarias, ele é um profeta nessa linha, ele é magistral, porque ele teve algumas revelações. Isaías tem muitas, né? Mas o Zacarias, nesse aspecto aqui, ele tem algumas revelações que são muito belas. Só para você confiar, é o profeta que profetizou com detalhes que o Messias seria traído por 30 moedas de prata, que as moedas seriam atiradas no chão do templo, por serem dinheiro do sangue elas não voltariam para os cofres e seriam usadas para comprar um terreno de um homem que tinha uma olaria. 520 anos ele falou isso com antecipação, e aconteceu exatamente no dia em que Jesus foi traído. Ele também, Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, ele profetiza, ele vê que um rei humilde, montado num jumentinho, cria de uma jumenta, ele entra em Jerusalém, é aplaudido como rei, e poucas horas depois ele vai ser crucificado por essa mesma multidão. Esse Zacarias é esse profeta que nos deu aqui no capítulo 12, um quadro quando todas as nações vão convergir contra Jerusalém, e Jerusalém vai ser atacada, portanto, por eles. E no capítulo 14 nós vamos ver algumas descrições, quem é que vai... Vamos ver alguns versículos aqui. Então aqui, né, o profeta Zacarias, no capítulo 14, que é digno de ser mencionado, porque pelo que nós estamos vendo no quadro geopolítico, nós estamos chegando nesses acontecimentos. Tudo parece que, não nesse daqui, o quadro político que nós estamos vendo vai desenhar aquela situação caótica do mundo que vai levar ao estabelecimento do reino do anticristo, e no finalzinho, tanto é que haverá paz e segurança. Aí, depois da segunda metade dessa semana de Daniel, é que vem a batalha do Armagedon. Mas as condições agora no Oriente Médio parece que estão nos levando, está havendo essa convergência para esse início da semana de Daniel. Nós não sabemos que dia, que hora, quando vai ser estabelecido o início dos últimos 7 anos, porque esse é segredo. Então aqui no capítulo 14 ele fala assim: eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Deus falando pelo profeta Zacarias. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Dá a impressão aqui que a ONU poderá forçar Israel a ceder parte da Jerusalém para a capital do futuro Estado palestino. Não sabemos. Parece que sim. Aí, algum tempo depois, diz assim: então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha, lá de Josué. Olha aqui quem é que vai descer para o Monte das Oliveiras. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. De quem? Do Messias. Foi do mesmo monte que ele foi assunto, que ele ascendeu aos céus. É para esse monte que ele vai voltar quando Israel estiver na batalha do Armagedon, Jerusalém sitiada, cercada, atacada. Ele vai descer e diz assim: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. É interessante que a cidade de Jerusalém está em cima de o Monte das Oliveiras, inclusive, está em cima de uma falha geológica. E aqui nesse capítulo, no versículo 4 do capítulo 14,
o profeta está dizendo que vai haver uma fenda que vai ligar o mar Mediterrâneo ao Mar Morto. Parece que essa fenda que está embaixo, essa fenda geológica que está ali embaixo, está aguardando os pés daquele que vai descer. Como igreja, nós estamos às portas da volta do Senhor. Não podemos cair na tentação de querer dar datas, mas o Espírito da profecia nos diz que nós temos que estar alerta, porque a volta do Senhor está aí. A maldade, a malignidade, as trevas cobrindo a terra, tanta própria natureza gemendo. Então nós estamos vendo a ecologia, os homens, sociologicamente falando, os homens estão maus, malignidade. Tudo está apontando para a iminente volta do Senhor. A noiva prudente é aquela que se atavia, a noiva prudente é aquela que tem óleo na vasilha, que se santifica, procurando, amando a vinda do Senhor e testemunhando, pregando o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Que Deus nos abençoe.